sejam muito bem-vindos ao nosso episódio da consultoria Aqua Sucesso. Então, eu convido um dos meus alunos para vir aqui, trazer um problema e a gente discute, tentando encontrar a melhor solução possível. Por que é diferente a ração que é formulada para tanque-rede e para sistema semi-intensivo, viveiro com renovação baixa de água? Porque em tanque-rede eu não tenho fitoplâncton. E a tilápia é um peixe filtrador. Ela aproveita o nutriente que tem ali naturalmente na água, o fitoplâncton. Com isso, eu consigo uma melhor conversão alimentar em sistema semi-intensivo, mesmo não tendo ingredientes topíssimos, porque ela aproveita o alimento. Então, isso faz com que ela tenha uma melhor conversão alimentar. Claro, né? A ração boa, mas ração não tão top quanto a ração de tanque-rede. Porque no tanque-rede não tem fitoplâncton. 100% do alimento fornecido para a tilápia de tanque-rede tem que vir da ração. Não tem. Se eu não alimentar hoje, amanhã ela cria estresse, começa uma a dar pau na outra. Elas começam a brigar dentro do tanque-rede. É caótico, assim, sabe? Diferente do que no tanque escavado, no viveiro escavado, você não alimenta um dia, tá tudo bem. Ela vai se alimentar com fitoplâncton, vai inclusive reduzir um pouco da sua carga de fitoplâncton ali dentro do viveiro. Né? Em sistemas fechados, né? Então, no sistema viveiro escavado, sem renovação de água, ou com baixa renovação de água e aerador, eu tenho um ambiente mais desafiador para o peixe do que num ambiente que ele usa menor densidade. Mais desafiador. Então, ele tem, eu tenho uma carga de fitoplâncton, tenho, mas eu preciso controlar sempre o tempo todo. Eu corro o risco de ter mais vezes ao longo do ciclo de produção picos de amônia, nitrito. Eu tenho mais competição por espaço. Eu preciso que o peixe esteja que ele receba mais nutrientes, suplementos, vitaminas, probióticos, num sistema mais desafiador. Então, a gente tem também uma ração formulada para sistemas intensivos que não sejam tanque-rede. Então, são 3 produtos. Então, são ingredientes com maior digestibilidade, justamente para eu não ter muito aporte de matéria orgânica no fundo. Então, é uma ração que é mais bem aproveitada, a conversão alimentar altíssima. Altíssima não, né? Muito boa, então, quanto menor, melhor. Então, isso faz diferença. Se você decidir que, eu quero produzir tilápia com aerador, baixíssima renovação de água ou zero de renovação de água, você tem que buscar esse tipo de ração. Ela é mais cara? É mais cara. Eu não vou mentir para você, ela é mais cara. São ingredientes mais nobres. Mas aí você vai ver diretamente o resultado no aporte de matéria orgânica. Eu não sei se você se lembra do caso tem um aluno nosso que tem resultados nesse tipo de sistema, o Roger. O Roger, ele é técnico, ele é aluno da primeira turma não lembro, acho que da segunda turma da piscicultura de alta performance, não lembro se é a primeira ou segunda. E ele é distribuidor social lá no estado, lá em Santa Catarina, onde ele mora. E ele usou nesse cliente dele, que é o caso que a gente fala nos nossos depoimentos, é esse produto, que é o produto de alta performance. Então, ele produziu lá, se não me falha a memória, 90 toneladas. Deixa eu fazer a conta. Eu sou péssima de memória, viu, Alessandro? Já vou te dizer. A Tati vai lembrar, eu não lembro nada, não lembro muito, eu sou péssima de lembrar não. Muita informação. Eu tenho que lembrar muito de produção, então não lembro dos números de casos. É isso mesmo, ó. Ele produziu em 1,5 hectare, tipo, não é um super volume d'água, 90 toneladas de peixe.
em 1,5 hectare, com aerador. Com aerador. Ah, quantos aeradores ele tem? Ele tem muitos aeradores. Ele tem 14 ou 15 aeradores dentro. É um único viveiro. Então, ele tem um berçário e um único viveiro de 1,5 hectare. E dentro desse 1,5 hectare, ele tem, não lembro se 14 ou 15 aeradores diferentes, de pá e de chafariz, dos dois tipos de aerador. Porque ele dá efeitos diferentes dentro do viveiro, sabe? Então, você consegue aumentar bastante a produtividade, mas ele só conseguiu esse resultado porque ele usava probiótico, entendeu? Então, ele tinha o aerador, então ele se aumenta a quantidade de peixes ali dentro, beleza, e monitorar, é monitorar o tempo todo. No início, não vai precisar do aerador 24 horas. No início, não vai precisar de todos os aeradores ligados. E com esse Mas aprendizado, você vai diminuindo o custo no início do ciclo de produção. E aí, conforme a biomassa vai aumentando dentro do viveiro, você vai ligando vai deixando mais, né? Vai ligando mais vai deixando mais aeradores ligados. Então, tem a possibilidade? Tem. Funciona? Funciona. Mas você tem que estar safo, você tem que estar munido de informação. Porque assim, os meus dois tanques têm 200 metros quadrados cada um, mais ou menos, 200, 250. E nos dois eu tô com aerador nos dois, né? Um em cada. E só tô ligando também, tô fazendo aquele processo todo que você falou, eu vou monitorando, né? Da noite ainda tá em 6, 8, 7, depende muito do dia, o oxigênio solvente. Então eu costumo ligar lá pelas 10 e eu deixo ele mais até a noite ligado, né? E você já viu, quero até fazer um parênteses aqui, você já aferiu, você já fez aquela continha do quando vai faltar o oxigênio? Não medi, eu preciso fazer a continha à noite, né? Na parte da noite, de hora em hora. Faz, porque você está gastando dinheiro à toa. Sim, eu até tô ligando o mais tarde possível e preciso, até você mandou a escalinha, né, da parte da escala do oxigênio para aferir, porque, assim, eu notei que os peixes, assim, não desenvolveram tanto. Não sei se sou eu preciso fazer uma aferição neles, né, para pesar, para confirmar, né, porque na verdade, eu coloquei 2.000 e depois eu comprei mais 3 e nesse meio dos 3 eu perdi. Acabei perdendo em torno de 500, 600 alevinos por causa do tempo, né? E como eu coloquei em junho, eles quase não estavam comendo nada. Natural. Dias para cá, um mês que eles começaram a comer melhor. Eu trato 3 vezes por dia e também não estou evitando de deixar sobra. Não estou tratando muito para evitar de deixar sobras, né? Então, assim, até então, não estou tendo. Cada 3, 4 dias eu estou monitorando o tanque, amônia zero, nitrito zero, né? O oxigênio tá e que bom. peso que eles estão? Os que eu mudei há uns 15 dias atrás, 20 dias, eles estavam em torno de 35, 40 gramas. 3 centímetros, né? Bem alevino mesmo. Agora, a primeira leva que eu coloquei... Mas você não vai ter... ainda não está na hora de ficar com problema. Porque, ó, você está com 70 quilos de biomassa aí dentro do seu viveiro. Se a gente pensar em sistema semi-intensivo lá, 1 quilo por metro quadrado, né? Se você não tivesse o aerador, por exemplo, é 200 quilos. Você está com 70 agora. Estou fazendo a conta aqui de 2.000 peixes com 35 gramas para um viveiro de 200 metros quadrados. Você está com 70 quilos de biomassa. Você não vai ter problema agora. É completamente normal você ter passado por esse período dos peixes não terem comido, baixa temperatura, o peixe não vai comer, né? Quando foi que você alojou o peixe? Em junho para julho. Então, você alojou exatamente no momento que ele não desenvolve. Então agora você já sabe que não é o momento de fazer alojamento de peixes, né? O momento de alojar peixes é quando você está entrando na primavera, né? Quando as temperaturas... É agora. Agora é o momento de alojar peixe. As pisciculturas começam a produção agora de alevinos, né? Reversão.
Então, Porque assim, você perde. E aí você tem que fazer, aí na sua região, como você tem baixa temperatura, você tem que usar o período o inverno para fazer a manutenção, né, do tanque, sim. né? É por isso que tem que ter uma safra boa, né? Tem que ter uma safra muito boa, assim, uma certa quantidade. Eu pretendo ainda, juntando com a que eu já iniciei, mais a que eu pretendo colocar, sei lá, atingir beirando as 10 toneladas, né? Por isso que eu estou correndo com o tempo. Eu preciso até fazer análise da água, porque eu achei que tinha água da mina, a gente não tem, mas tem tem um outro rio que, são outros 2 rios que fornecem a água, né? Não é tanta, mas até razoável, né? Uhum. É uma vazão de em torno de 5,5, 6 litros por segundo. É uma E aí eu vazão vou... boa para o tamanho dos viveiros que você tem aí. E, na verdade, esse que eu pretendo escavar, que eu iria abastecer ele Que tamanho você com já... essa água. Eu estou pensando na dimensão de 60 por 40, entre 2,5 e 3 mil metros quadrados. Deixa eu te falar o seguinte. Antes de escavar, eu sugiro que você identifique realmente se você vai trabalhar com o sistema com renovação de água ou se você vai intensificar usando a aeração. E aí, é claro que se você tem aerador, você precisa ter um backup, né? Pensando no final de ciclo, né? Porque uma coisa é você estar com o peixe alevino hoje, você não precisa ligar o aerador. Verdade, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu acho que hoje você está ligando a aeração À desnecessariamente. toa. A minha visão, mas eu não sei, Uhum. eu não tô com os dados da concentração de oxigênio na mão. A minha visão hoje, vendo a capacidade de suporte que você tem hoje dentro do seu viveiro, você está ligando desnecessariamente. Está gastando dinheiro, tá? Então é importante você olhar isso logo. Agora, se você não. Você tem que decidir que tipo de produção eu quero. Eu quero produzir sistema intensivo, tanque-rede ou aerador? Quero produzir com aerador? Tenho grana para comprar o aerador? Beleza. Então tá. Bota 5 mil metros quadrados, porque você só precisa encher o tanque. Você vai ter volume de renovação de água? Vai, mas aí você renova pouco. E aí, bota aerador. Então, em Sim. 5 mil metros quadrados, 5 aeradores. 5 aeradores. Em 4 mil metros quadrados, 4 aeradores. Em média, um aerador para cada 1.000 metros, tá? E aí você consegue fazer essa produtividade que eu te falei aqui, que o Roger faz. Produtividade aí de 40 Eu a... consigo... Agora, esses tanques de 200 metros, bom, eu estou fazendo uso do probiótico direto, né? De quando comecei, inclusive até os que eu desci, eu estou fazendo, comprei um outro probiótico para fazer um teste, né? Estava usando o DBA, quando nunca tive problema. E, assim, também não vou muito atrás, porque ele fala, pode aumentar a oxigenação, porque é o probiótico e mais um outro composto junto para... É como se fosse um detergente, né? Ele elimina, né? Ele faz a oxidação da matéria orgânica, Uhum. mas para manter o equilíbrio, nitrito. Então, eu estou fazendo um teste. Inclusive, chegou ontem, né? Já fiz a aplicação hoje. Uhum. Porque, assim, ele é bem concentrado, né? Então, estou usando em torno de 20 gramas por hectare. Uhum. E eu vou fazer um teste, vamos ver como vai se comportar. E, assim, não sei se eu consigo finalizar essa densidade nesses tanques, né? Quanto você tem um aerador dentro? Um em cada. Um em cada. E que aerador que Um em é? cada. É pá? Não, É chafariz? é o Perini, É da o marca chafariz? Perini. Não, mas ele É é o de chafariz. 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 Isso. Quantos CVs ele tem?
Esse é de meio cavalo. Eles têm até um quarto, um cavalo. Uhum. Vamos fazer essa conta aqui. Se você tirar com 700 gramas, você vai ter 1.400 quilos de peixe. São 2.000 peixes. 1.400 quilos de peixe dividido por 200 é 7 quilos por metro quadrado. É muito alto. Com 5, se você ficar na beira do tanque, vai. 5 quilos por metro quadrado na beira do tanque, vai. Eu não vou falar que você não vai conseguir, Alessandro. Não vou falar que você não vai conseguir. Eu estou dizendo que vai ser complicado, entendeu? Assim, você tem a chance de risco é mais alta. Não, é um risco, né? A chance de risco é mais alta. Não vou dizer que é uma densidade que é difícil de encontrar sem renovação de água. É difícil encontrar sem renovação de água com aeração. É difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então, o que você precisa fazer é não deixa acumular matéria orgânica em hipótese nenhuma dentro do teu viveiro. Não deixa acumular. Toda semana probiótico e árvore não muito perto, né, mas próximo. Então, às vezes cai folha. O que eu faço? Todo dia eu tô fazendo a coleta com rede, né, para não deixar nenhum tipo de composto, nada. A não ser terra, né? Que às vezes venta muito. E terra tá tudo bem, porque a terra, ainda mais se for terra que não tem matéria orgânica acumulada, não tem muito o que a gente fazer. Agora, então, eu vou te falar algumas coisas que você precisa ficar muito atento. Tente reduzir ao máximo o teu custo de produção, principalmente agora nesse início. Então, confirme se você não está usando o aerador agora desnecessariamente. Confirme isso. Porque isso vai fazer toda a diferença no final da produtividade, da rentabilidade do teu ciclo de produção. Segunda coisa, quando essa biomassa começar a aumentar, veja se realmente o aerador está sendo eficiente para manter o aporte de oxigênio, ou seja, se chegou lá numa biomassa de 400 quilos. Se quando você estiver com 400 quilos, você não estiver tendo déficit de oxigênio em nenhum momento do dia, beleza, vai monitorando, acompanha isso. A segunda questão, quando essa biomassa começar a aumentar, ao invés de você fazer o uso do probiótico, uma vez numa pancada só, divida em 2 vezes por semana. Eu estou falando de estratégia de uso do DBA, eu não sei como funciona a outra marca que você está trabalhando, mas se for semanal igual é o DBA, pense na mesma estratégia, tá? É semanal, né? Semanal. Assim, a única coisa que... ele é até mais caro, na verdade, né? Eu usei para fazer um teste, né? Usei para ver como que vai se comportar, mas assim, ele sai até mais caro perto do DBA, só que são 2 componentes, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo bastante de probiótico. Eu não quis falar antes para não queimar a língua. Às vezes a gente fala muito e acaba queimando a língua, né? O probiótico da IMEV, ele também degrada a matéria orgânica. Porque, na verdade, o que é a degradação da matéria orgânica? Vou te explicar como funciona o probiótico. Tem bactérias ali dentro que se alimentam de tudo que tem nitrogênio dentro do viveiro. Então, eu tenho lá um viveiro e aqui no chão desse viveiro eu tenho essa matéria orgânica aqui acumulada. Essa matéria orgânica aqui que está podre, aquele lodo fedido, está cheio de proteína, cheio de aminoácidos, já está cheio de nutrientes, está cheio de nitrogênio ali. E o que a bactéria do probiótico consome é justamente o nitrogênio. Essa proteína que está ali naquela matéria orgânica. Quando eu tiro essa proteína de dentro da matéria orgânica, eu não deixo a proteína formar amônia e, consequentemente, formar nitrito. Porque isso é uma reação química. Eu tenho proteína na ração, a proteína é comida pelo peixe, o que não é aproveitado, transformado em carne, ou em nadadeira, ou em tecido ósseo, ou em qualquer coisa,
é excretado, e essa excreção vem através que aí é como se fosse a nossa via do xixi, né? Então, quando o peixe excreta pelas brânquias, ele já excreta na forma de amônia, e quando ele excreta fezes, ele excreta na forma de... Ele está jogando nitrogênio dentro do tanque. O nitrogênio decompõe, forma amônia. A amônia é quebrada dentro do tanque, forma nitrito. Se eu tenho um micro-organismo ali dentro do tanque que está comendo o nitrogênio que está acumulando, eu não tenho a formação da amônia, consequentemente, eu não tenho a formação do nitrito. Então, quando eles falam que é degradação da matéria orgânica, é a degradação nesse processo que eu estou te falando, que é o mesmo da IMEV, entendeu? Que é o mesmo da IMEV. Então, e aí, às vezes, e eu não estou falando, eu nem sei que marca que é, eu nem quero saber que marca que é, para não achar que eu estou querendo fazer venda. Não é isso, é porque eu conheço muito o produto da IMEV. E aqui o meu trabalho é buscar reduzir custo de produção para você. Não, sim. Então, se você É tem que assim, produtos iguais, que fazem o mesmo serviço e com com um preço mais caro que o outro, usa o mais barato. Né? Mas é só você eu ficar vou. alerta. Não, eu vou fazer um teste, inclusive eu vou ver se eu consigo algum representante da Socio aqui para achar essa ração, que Tem é para outras sistema marcas que intensivo. tem, tá? Tem outras marcas que tem. Se você quiser, eu posso... Eu acho que eu te passei o contato do gerente de território aí, ou não? Da sua região? Da Socio? Não. Não te passei? Me Não. cobra, me ajuda. Eu vou anotar aqui na minha agenda. Eu vou anotar aqui. Se eu não enviar para você, você me cobra, tá? Eu vou colocar você em contato com o gerente de território aí da sua região. É São Carlos, né? São Carlos. Eu não sei se é o Eduardo. Eu vou ver com ele se ele prefere ele fazer o contato contigo ou te colocar direto em contato com o distribuidor daí, tá? Eu vou fazer esse contato aí para você com a Socio, mas existem outras marcas que também têm esse mesmo produto. Vou citar uma, a Presence. Não sei se você conhece essa marca, Presence. Também tem o mesmo produto. Tá? Então assim, tem também essa, chama Tilápia High, que é a High Performance, de alta performance, tá? Então, várias... Essa que eu tô usando, acho que eu vi o Ailton também usa ela, que é a Supra, né? Que essa que eu tô comprando é a Supra Tilápia. Então, eu não Que é para sei se ela é sistema de alta intensivo. performance. Isso que tem que ver, se é Eu sistema não sei. intensivo. Entendeu? Tem que ser para sistema Isso, intensivo, no busque caso. para sistema intensivo. Busque uma ração para sistema intensivo. Mas esse que é o produto para o seu tipo de sistema. Tá? E se você não encontrar, é melhor você usar a tanque rede do que usar de sistema convencional. Tá? É melhor você usar a de tanque rede do que sistema convencional. Porque a de tanque rede é igual. Ela precisa ter ingredientes com alta digestibilidade, porque o peixe não tem o alimento natural para ajudar aí nessa melhora da conversão alimentar, tá? E eu até Então, fiquei na dúvida, contato com uma pessoa aí por uma suposta compra, né? Até me perguntou como que estava, quanto eu pretendia tirar, né? Pediu para mim mandar umas fotos dos peixes, né? Para ela dar uma olhada. E aí ela perguntou qual a qualidade que era. Falou, tô trabalhando com a tilápia do Nilo, né? Por questão de ela ser um pouco mais resistente do que as outras, né? Do que essas E aí ela falou assim, ó, procura comprar a Gift, porque a Gift o pessoal procura mais, porque rende mais lombo. Não sei se tem é que gift não diferença. é a espécie, né, Alessandro? Gift é a linhagem. A linhagem dela. Isso, é a linhagem. Eu não sei qual que é a sua, você tem que saber qual é a sua. Não sei qual que é a sua linhagem. É tipo a empresa que desenvolveu o melhoramento genético do alevino, entendeu? Então, tem algumas aí. Eu acho que a Aquabel trabalha com a Gift.
Não tenho certeza. Mas, realmente, a Gift tem um resultado muito bom. E aí é buscar comprar Levino de empresa idônea. Tipo, a Aquabel. Cara, você compra Levino da Aquabel de olho fechado. Mas então, eles fornecem para todo o país ou é só regional? Não, eles fornecem para todo o Porque país. eu, Eles estão instalando uma unidade aqui no Mato Grosso. inclusive, eu até, no dia que eu tava numa live, você e a doutora Adriana, e ela comentou tal que em uma piscicultura pequena representa 4% e uma grande 1%, né? E eu falei assim, mas como que é difícil a gente saber de procedência de alevinos, né? A que eu comprei aqui saiu um pouco mais caro, mas assim, não tive problema, porque mas assim, se a gente tem a oportunidade de ter em outras, Uhum. eu até queria. Sim. Até seria interessante fazer contato com eles para Mas quanto a é, isso, Alessandro, o cara que produz alevino, vou dizer para você, tem um cliente meu, produtor de alevino nativo, né, peixe nativo, em Alta Floresta, ele manda alevino para o país inteiro. Ele manda peixe, ele manda pintado para o estado de São Paulo, Tambatinga, para o país inteiro. Isso não é uma limitação. O que é uhum, limitação é assim, vai ser mais caro o frete porque o teu volume não vai diluir, né? uhum. Mas Quanto à qualidade, mas a qualidade é, inclusive quando eu comecei a perder, eu falei, nossa, essa piscicultura, falei, coisa de 3, 4 dias os peixes começaram a ficar doentes, deu fungos e tal, mas depois que eu fui entender, realmente não foi erro meu, né? E alojar na época errada. eu elogiei na época errada. Eu usei água de um tanque que eu já tinha outros peixes, Ah, e para o alevino isso né? é muito desafiador. Usar uma água que já vem contaminada, né? Assim, digamos assim. Né? Então, ele ainda não está com o sistema imune. Ele tá passando por um período de adaptação ainda, né? Ele está mudando de casa. Imagina que o peixe está mudando de casa. Ele é um bebê e está mudando de Sim. casa. Como eu não tinha muita, assim, noção, falei, pô, já tem fitoplâncton, já tem uma certo tipo de bactéria formado, né? Vai ser, acreditei que fosse, Sim. né? E assim, não preparei devidamente o tanque para. Sim, não, eu entendi. Sabe que quando eu estava fazendo o meu experimento da graduação, logo que eu estava para me formar em zootecnista, e eu trabalhava numa grande empresa, um laboratório de reprodução, eles reproduziam e engordavam, pintado, principalmente pintado. E eu fui fazer o alevino do Leiários, que é o pai do híbrido do pintado. Então, o pintadinho que a gente produz, ele é cruzamento de duas espécies diferentes. A mãe é uma caixara, o pai é o Leiários marmoratus, é um jundial. E o meu experimento era produzir o Leiários, o pai, puro. E porque a gente estava querendo aumentar o lote de reprodutores, né? Então, isso ia ficar bom para a piscicultura, porque eles não tinham grande volume de reprodutores e a gente ia aumentar aí o banco de reprodutores deles. Só que esse bicho é difícil de fazer, porque o ovinho dele é muito pequenininho. Quando eclode o ovo, a pós-larva é minúscula e a boquinha dele é muito pequena. A gente não conseguia achar comida para o bicho comer, para ele conseguir desenvolver. Então, quando ele saía do ovinho, demora um tempo para o saco vitelínico ser absorvido, né? Então, ele tem nutriente ali nas 24, 48 horas, primeiras 48 horas depois que ele sai do ovo. E aí eu preciso fornecer alimento. Imagina, não conseguia achar nada. Eu me lembro, 11 incubadoras de ovo de Leiários marmoratus. Sobrou menos de uma. Tipo, sobraram 30 peixes no final das contas. Porque a gente não conseguia encontrar o alimento. Aí, fim das contas, esses 30 que a gente salvou, não. Antes disso, a gente colocou essas pós-larvas dentro de um tanquinho que já estava velho, que já tinha fitoplâncton grande. A gente deixou aquele tanque preparado, fazia tempo que estava preparado, colocamos a pós-larva do peixe lá dentro.
E eu jogando ração em pó, aquela ração caríssima, com 55% de proteína, e jogando. E esse peixe não subia, esse peixe não subia, esse peixe não subia. Não subia o peixe para comer. Já tinha dado 15 dias e nada deu essa larva. Um dia chegou uma pesquisadora lá, ela falou assim, ó, sabe o que aconteceu? A gente contou esse histórico e ela falou assim, veja se não tem rotífero aí, que é uma espécie de microcrustáceo, né, que é um zooplâncton, não fitoplâncton, que ele desenvolve, fica grandão. Batata. A gente coletou, olhou no microscópio, o zooplâncton, que é esse rotífero, ele é um estágio mais avançado, assim, sabe? Então, tipo, você tem que estar com fitoplâncton muito maduro para ter rotífero. Matou tudo a larva do peixe. Tipo, foi a comida do rotífero foi a larva do peixe. Então, eu perdi tudo. Então, imagine, claro que aí no teu caso não era para tanto, mas você tem, quando você tem uma água muito de fitoplâncton muito maduro, você tem um tipo de micro-organismo ali que não é compatível com a faixa etária do peixinho, do alevino, entendeu? Uhum. Por isso que é importante a gente fazer o preparo do viveiro especificamente para ele. É muito importante. Sim, é. Muito importante. Não, depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, quanta coisa errada que eu fiz. Primeiro que porque meu tanque era muito pequeno, né? Em torno de 7, 8 metros quadrados. Não Nossa! tinha. Coloquei peixe, coloquei 3.000 alevinos. E a água estava mais do que impregnada. Falei, é lógico, depois eu entrei em contato com a piscicultura lá, e o vendedor foi muito atencioso, ligou para o técnico dele, né? E aí ele me passou, ele falou, ó, vai fazer o seguinte, você vai baixar metade da água, né, e vai tratar com tetaciclina. Né? Você vai um dia sim, um dia não, faz uma TPA de 50%, falou, vai morrer o que tiver que morrer. Não tem jeito. Né? Mas não vai matar. Foi onde eu consegui a Salvou um pouco. produção. E assim, não achava tetraciclina, tive que mandar manipular. Né? Sério? Não. Sério. Mas isso tem casa 50 gramas agropecuária. de. Paguei 50 gramas de tetraciclina para fazer aplicação durante 5 dias. Um dia sim, um dia não. R$ 150. Nossa, Alessandro, isso tem casa agropecuária. Você compra em sachê E oxitetra de aves e suínos. Custa aí eu 20 falei, reais. aí falei, vai ser o que. E foi onde, assim, eu tava. Aí comprei termostato para colocar. Tive que colocar termostato, subir a temperatura da água para eles não poderem não proliferar. Na verdade, o cara que vendeu o Mas alevino para não. você que foi sacana. Ele não tinha que ter vendido para você. E Não aí, tinha que ter vendido. até o pessoal falou, Haja essa época período. não se vende Não se alevino. vende Ainda alevino. mais uma quantidade dessa. Não, falei, eu também não tinha, assim, não que eu Sim, tenha, mas hoje a visão é diferente, né? com Hoje eu sei certeza. que jamais vou cometer os erros que cometi, mas tive que cometer para aprender. É isso. É isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Muita gente, eu estava conversando ainda hoje com um cliente meu sobre isso. Não era com um cliente, não, que era o Renato. O Renato é o gerente de produtos da IMEV. Ele me ligou hoje, que vai lançar um produto novo aí, me chamando para o lançamento do produto. Aí eu e ele conversando sobre isso. Ainda é assim hoje no Brasil. As pessoas, né? Eu quero produzir peixe, começa primeiro e depois, vamos ajeitando no meio do caminho. E tá tudo bem, a gente precisa ir quebrando essa cultura, né? Aos pouquinhos. Uhum. Que bom que você viu isso cedo, né? E que agora você está conseguindo corrigir e melhorar cada vez mais. Eu tenho certeza que Sim, você vai conseguir ter ótimos resultados, porque você é sim, dedicado. eu não paro. Às vezes eu vou deitar e ver o aerador, ou eu vou. Não, eu vou descer para ver. Aí sempre tem. Não, eu vou medir o oxigênio. Mesmo que não tenha, eu vou medir.
dormir sem... Eu não deixo para amanhã, que foi aquele caso que Isso. você contou. Não dá Eu para não deixar. deixo. Não dá para deixar para que daqui meia hora, não. Tá com a pulga Não, atrás da não dá. orelha, mata ela na hora. Porque se eu tivesse... Bom, eu evitei muita coisa, mas serviu muito de experiência, né? E Sim. foi onde eu comecei, né? Até o amigo me falou, faça um investimento, né? Faça um curso, aprenda. Porque, assim, eu sempre estava batendo na tecla, eu nunca fechava a conta, nunca fechava a conta. Eu falei, vou parar de produzir para dinheiro. Ele falou, foi onde eu comecei a me especializar e comecei a ver a coisa fluir. Eu falei, realmente, faz muita diferença. Uma mentoria que tem, a gente ouve um caso de um, uma coisa de outro, uma dúvida de um, já surge um turbilhão de ideias, né? Eu não tinha muita noção, porque eu falei, eu vou já membrana, vou fazer isso e vou trabalhar com tantos peixes, né? Cabe tantos peixes, dá certo tantos peixes, né? Sim, hoje é intensivo, né? Também não tinha nem ideia de probiótico, nunca passou pela minha cabeça. O probiótico ajuda muito, né? Não tinha essa ideia de conceito de reduzir matéria orgânica, de que a quantidade de matéria orgânica faz toda a diferença dentro do viveiro. Muito. É uma das coisas que mais, né, são as duas principais chaves de sucesso aí da piscicultura. Não acúmulo de matéria orgânica e mantença de concentração de oxigênio. É diretamente relacionado esses dois aqui. Então tem que estar o tempo todo preocupado com esses dois parâmetros aí. Porque eu fui adquirindo assim, eu comprei os alevinos, comprei o aerador, fiz o tanque, montei tudo, pô, vou encher e vou, né? Inclusive eu estava medindo, é tudo normal, mas assim, meu pH às vezes está um pouquinho mais alto, mas ele está em torno de 8 no final da tarde. É normal isso, é porque o seu tanque não... E de manhã, quanto tá o pH? Ele está sempre 7,2, Então. 7,5. Você usa calcário com frequência? Não. Qual que é o Não, na pH de verdade eu origem nunca... da água de captação? Então, a minha água é água é o tanque, é o poço, na verdade é poço artesiano, né? Uhum. Então, eu já cheguei a medir assim, logo quando eu capto a água para encher o tanque, ela já está em torno de 6, Já é um 6 e pH alguma alto. coisinha. Ele já é um pH mais... Bom, né? Já é um pH bom. Tipo, eu Né? posso Então, acabar de encher a água, se eu fizer um teste agora na torneira, ele sai com 6, 6,2. entendi. Não é um pH bom mesmo. Mas essa oscilação, Alessandro, é completamente normal, tá? Inclusive, nem é uma oscilação grande de pH que você está me falando aí. 7,2 para 8 não é uma oscilação grande. Muito pelo contrário, é um ambiente que está bem tamponado, que está com a quantidade de cálcio e de potássio bem equilibrada. Por isso ele está tendo essa oscilação pequena. O que você tem que tomar cuidado, né? Talvez no próximo ciclo que você for fazer, não usar calcário para fazer correção de pH. Deixar no pH de origem, que é 6,5, 6 e pouco. Por quê? Porque quando você tem pH mais alto, o potencial tóxico dos compostos nitrogenados é mais alto quanto maior for o pH. Sim. Né? Então, se você tem um pH 8 e tiver 0,5 de amônia, é pior para o peixe do que quando você tem 0,5 de amônia e pH 6, tá? Então, não é que você fez alguma coisa errada que o viveiro está ficando com um pH 8 no final da tarde. Não, tá bom. É natural ter esse aumento do pH no final do dia por conta de respiração do fitoplâncton, tem vários fatores químicos que acontecem ali dentro. Mas ele está bem tamponado, isso é legal. No próximo ciclo, sugiro que você nem faça correção com calcário, tá? Só faça a limpeza mesmo, tipo o uso do cal virgem para fazer desinfecção, né, da matéria orgânica,
Ou talvez, como são viveiros pequenos, fazer essa remoção manual, inclusive, porque você não vai ter muito acúmulo de matéria orgânica, visto que você usa probiótico ao longo de todo o ciclo. Talvez nem fazer uso nem de cal virgem de uma safra para outra, só deixar exposto ao sol mesmo, né? Remover a matéria orgânica manualmente, porque aí você não vai ter grandes problemas desse pH do final da tarde chegar em 8, 8,5, né? E daí ele vai chegar, vai aumentar? Vai, mas ele vai para 7, 7,5. E aí o risco é menor. Inclusive, quando eu transferi os alevinos para um dos tanques, né, que eles estavam muito concentrados, estava subindo demais o nitrito, eu não vi quase nada de matéria orgânica no fundo, né? Ó, Como então, era então significa que está eficiente, né? O volume que está aquele usando. amarelinho bem, mas assim, matéria orgânica mesmo, a água estava mais escura devido aos fitoplâncton, tudo, mas assim, tinha muito pouco, muito pouco matéria orgânica. Legal. Usando o DBA com toda... E essa questão que eu te falei de dividir em 2 vezes na semana, quanto mais biomassa você tiver ao longo do ciclo, você vai fazendo isso, porque aí não tem tanto consumo de oxigênio numa pancada só, logo que você coloca o probiótico, e você não deixa reduzir a população das bactérias de segunda para a próxima segunda, né? Então ela fica ali fica uma população mais estável. E esse próximo tanque que eu estou pensando em escavar, eu não vou revestir de geomembrana, eu vou deixar ele só natural no solo mesmo. Se você não tem infiltração, não é porque necessário. a terra aqui é muito boa, é uma terra mais... terra vermelha, né? Aquela terra... argilosa. Isso, e quando... Na verdade, eu até escavei um tanque para o meu filho aqui, né? Um lago para fazer o laguinho para ele. E assim, eles estavam brincando, descendo o morro e tal. Quando ela molha, que ela seca, ela fica aquela rocha, aquela terra dura mesmo. Ela não chega a infiltrar água. Ela parece que ela segura, endurece, né? e fica aquela camada. E daí, no processo de construção, o negócio é compactar. Compacta bem que ele segura, não tem necessidade. Num solo argiloso, um custo altíssimo que é de geomembrana, não sei quanto você pagou hoje, mas que eu me lembre era R$ 15 o metro quadrado da geomembrana. Foi mais ou menos isso. Mais a instalação, eu acho, né? Um dos tanques ficou acho que 2.800 e alguma coisa, porque eu coloquei a de 300 micras. E depois o outro que eu tive problema, que tive infiltração, tive que revestir com a geomembrana também. Foi 3 e alguma coisa, só de geomembrana aí foi em torno dos R$ 6.000. Só a geomembrana. Quanto de ração não dá isso? Dá pelo menos 2 aeradores. Sim. Os que eu costumo, como eu tem uma fábrica aqui, próximo assim, né, uns 200 quilômetros, e eu tenho contato, ele me manda direto, inclusive essa semana eu comprei um para um primo meu que tem um tanque de cimento, né, que ele fez só para criar, e é 1.200 o aerador de meio cavalo. Tá vendo? E o de 1/4, acho que é para uma coisa assim. Você vê. Então, quando a gente, né, entra sem ter o conhecimento, acaba tendo custos adicionais aí que não seriam necessários. Mas agora você já está com o sistema com essa condição. Né? Não tem, né? Daqui para frente não tem o que fazer. Tem que utilizar essa estrutura da maneira mais eficiente possível, né? Sim. Mais eficiente possível. E esse escavado, trabalhando com probiótico e aeração, eu consigo chegar numa biomassa de 3, 4 por metro quadrado? De 4,7 é o resultado do caso do Roger. 4 pontos, quase 5 quilos por metro quadrado. Do Roger não tem geomembrana.
Não tem geomembrana. Do Roger é sem geomembrana, é no solo. Porque, para que usa a geomembrana? Usa quando eu não consigo segurar a água. Em solo que não segura. É só para isso que serve a geomembrana. Ou, por exemplo, em sistemas onde eu vou trabalhar RAS, ou onde eu vou trabalhar bioflocos, eu preciso de geomembrana. Você não perder nutrientes ali no meio e tal. O sistema ficar mais eficiente. Se é peixe e aerador, e teu solo segura água, não se usa, não é não precisa, entendeu? Não se usa, você está aumentando o custo de produção. E Sim, eu até nem estou porque falando... o custo o custo é alto. E eu nem estou falando isso para deixar você na bad, assim, te deixar mal, não, entendeu? Muito pelo contrário, é para... E é assim, essa é um pensamento que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm esse pensamento. Esses dias eu recebi uma pergunta bem assim. Escavei um viveiro. Eu posso colocar o peixe direto ou eu tenho que colocar a lona para proteger o peixe? Foi a pergunta que ele me fez. Que é exatamente isso, porque na cabeça dele, ele entende que só dá para produzir peixe se ele colocar a lona de baixo. E não é no rio tem lona, não tem lona no rio. Não tem. Né? Na verdade, eu usei a lona porque, assim, como eu não tinha ideia de captar a água do córrego que passa aí, então eu estava usando a do poço, né? Como eu daí estou você usando a do precisa... poço, então... Não ia renovar, porque né? nada, são quase 150 metros cúbicos. É muita água, né? É muita água. É uma semana, é uma semana enchendo. É. Então, assim, se eu tivesse pensado futuramente, né, teria escavado já direto e antes teria montado o sistema, né? Mas como agora a história mudou, eu pretendo começar outra safra agora, porque, né, que eu estava comentando com a minha sogra que ela está aqui hoje. Minha sogra é minha sócia investidora, né? Ó, que maravilhosa! Escolheu bem, hein? A gente vai tirar os peixes agora e depois o resto do ano. Falei, então a gente tem que começar outra safra agora. Isso. Para poder finalizar. E aí no finalzinho do ano, no meio do ano, na hora que começa o inverno, estacionar e fazer uma boa, né, deixar os tanques preparados, tudo. Sim. E o teu caso, que é sistema pequeno, é legal a gente colocar assim, ó, ter, por exemplo, 2 ou 3 viveiros, né? E quando você tem 2 ou 3 viveiros, você consegue fazer o escalonamento. E fazendo o escalonamento, você aumenta muito a produtividade da tua piscicultura. Muito, 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 muito mesmo. Então, porque você faz o ciclo, né? Você vai tirando o peixe todo a cada 2 meses, a cada 3 meses, dependendo da quantidade de viveiro que você tem. Isso é muito bom, né? Então, pensar. E aí, só que para fazer esse escalonamento, você tem que ter em mente aqui, ó. Quem é o teu mercado consumidor? Para quem você vai vender o teu peixe? Você vai vender o teu peixe em grandes volumes, tipo, a sua despesca vai ser de 5, de 8 toneladas cada vez, ou você vai fazer despescas de 2, 3, 4 toneladas. Pensando nisso, a gente desenha o tamanho dos viveiros. Né? Então, eu quero fazer despesca de 2 toneladas. E é claro que a gente só pode fazer isso porque você ainda não está com a piscicultura pronta. Se é uma piscicultura que já está com os viveiros construídos, a conta é o contrária, né? Então, no teu caso, eu tenho um mercado um mercado consumidor que absorve 2 toneladas de peixe por mês ou a cada 60 dias. Então, vamos construir viveiros que suportem 2 toneladas de peixe. E aí você tenha lá 5 viveiros. E você vai tirar peixe a cada 60 dias ao longo do ano
do ano todo não, né? Mas de todo o Sim. seu período de verão aí. Tá? Então, é Aí, no possível caso, fazer isso. sim. Ou, que nem eu não, bom, eu não sei como vai ser, né? Já estou fazendo contatos, né, para poder fazer a venda, né? Como é a primeira, eu não tenho muita ideia de tempo que eu vou demorar. No caso, eu estou demorando porque, viu? Mas eu acredito que daqui para frente, eu acho que até Não, aqui agora é fevereiro, 5 meses você tira. acredito que até fevereiro, no máximo março, eu já estou tirando esses peixes, né? E quando eu tô tirando, quando estiver tirando, eu já tenho outros Que já estão quase prontos para também. estar quase prontos para finalizar, porque agora as temperaturas aqui tá chegando, né? 33, 34, 37, 36, né? Isso é bom, né? E mesmo aquele friozinho da manhã, eu vou na beira do tanque, eu chego para tratar, eles já estão lá Louco de fome. esperando. Falei, que bom que tá, Ou né? quando o E pessoal fala assim, para mim assim, Alessandro, eu gosto de friozinho. Eu falo, eu não gosto de frio, não, gente. Meus peixes não gostam de frio. também gostava, mas não gosto. Meus peixes gostam de calor. Eu tenho mais que gostar de calor. Dá um friozinho, eu já fico pensando, meus clientes, meus alunos estão todos sofrendo com esse mais de temperatura. E a tilápia, ela desenvolve até quantos gramas por mês nesse calor? Ó, em temperatura normal, assim, você consegue fazer 700 ou 800 gramas em 6 meses, 5 meses, 6 meses. Pegando ela levininho mesmo, sabe? E aí não dá para a gente falar em gramas, porque cada fase de crescimento ela tem um ganho em gramas De diferente, peso né? maior ou maior. Isso, proporcional, né? Mas você consegue fazer de 5 a 7 meses, tá? Como eu não conheço o histórico da temperatura aí da sua região, por isso que agora é a hora de você estar com a qualidade de água tinindo para chegar à ração, porque agora você tem que fazer o bicho crescer. Quanto mais você der ração, claro, respeitando a estratégia de alimentação, né? Então, 5% de peso vivo nesse momento, dividido em 3 pratos diários, né? Então, não deixar sobrar ração. Se tiver sobrando, tem alguma coisa errada na qualidade de água, vai buscar. Tá sobrando ração e você tá vendo que tá tudo ok dentro do parâmetro de qualidade de água. E tá sobrando ração, temperatura tá boa, temperatura tá acima de 26 graus, tem coisa errada. Alguma coisa tá errada. Vai buscar, porque o peixe come. O peixe come, tá? E aí, Eu tô fazendo o trato em torno de 1,8 kg, né, em 3 vezes ao dia por tanque. Eles começam a comer devagarzinho, mas quando eu volto já foi tudo. 70 vezes 5%. Eu acho que tá pouco. Se seu peixe está com 35 gramas, ó, essa é uma fase que você tem que alimentar Que ele mais ganha. 5% da biomassa, tá? 5% da biomassa tem que alimentar nessa fase. Então, seu peixe está com 35 gramas, multiplicando por 2.000, são 70 quilos, que a gente já tinha falado antes. Vezes 5% do peso vivo, 3,5 kg de ração por dia. Tá? E aí você divide esses 3,5 kg em 3 pratos. É claro que quando eu falo 5%, que na verdade essa fase é de 3 a 5, é quando tá tudo perfeito. Pode ter dias que o peixe vai comer menos do que 5%. Pode ter. Pode ser que ainda agora, por ter alguns dias de um pouquinho menor de temperatura e ter uma oscilação ali, uma amplitude térmica, se ainda não esteja com a condição ideal de que o peixe consuma o máximo do que ele consome. Pode ser. Mas fica de olho nisso. Eu preciso fazer uma biometria deles, que na verdade eu preciso coletar 10% do peso, da quantidade total do que eu tenho no viveiro para fazer uma biometria.
E 10% não é nada dentro do seu tanque, porque são 200 peixes. Facinho, pega. Com a tarrafa, você usa tarrafa? Não, nunca usei. Usa tarrafa, é facinho, você pega com tarrafa. A lambarizeira para você vai dar certo de fazer. Uhum. Porque o peixe está pequeno agora, né? Só não pega, quando você Sim. for comprar uma tarrafa, não compra aquela de fio de nylon. Não compra aquela. Compra uma, aquele fio de pesca, sabe? Não compra aquela de fio de pesca. Compra uma de nylon, mas que ela é um tecido mesmo. Ela é mais pesada para você jogar, mas ela não machuca o peixe. A de nylon, ela machuca o peixe. Seria igual aquela de rede. De despesca. Mesmo material, Uhum. tá? Aí você compra uma rede pequena, procura a malha para o tamanho, né? Para o peixe que não. Para que o peixe não passe por dentro da malha, do tamanho da malha. E aí usa a tarrafa. 2, 3 tarrafadas você faz e coleta 200 peixes. Tá? É bem tranquilo de fazer. E não dá para fazer ou rede, ou é rede de arrasto, ou é. Agora, se você já tem rede, faz com rede, porque é fácil, né, de fazer ali em ambiente Uhum. pequeno. E o tanque não é fundo, né? É 1,5 m, então é Tranquilo, né? fácil. Como é geomembrana, então é mais fácil É, para. é bem tranquilo de fazer. Então, Que aí eu vou faça para você poder pass... fazer o ajuste da alimentação. eu vou ter que comprar rede de arrasto, não tem jeito, porque depois eu vou Vai fazer ter que ter. despesca. Em algum momento vai ter que fazer. Não tem. Eu até estava Só pesquisando. que para só que a rede de despesca é diferente do que a rede de biometria, né? Por isso que eu falo, às É, vezes é melhor você ter uma tarrafa, do que é que mais, a. porque é mais barato, né? Do que uma outra rede para fazer uma biometria. Necessário, um custo muito alto aí pro teu tamanho de piscicultura. Não vale a pena o investimento, Uhum. não. Então, compra uma tarrafa mesmo, né? Escolhe ali uma tarrafa que não seja com esse fio de nylon, que ela gruda no peixe, depois você vai tirar o peixe dali de dentro. Ai, é um Deus nos acuda. Machuca todo o peixe. E Acaba. corta o peixe. E, e daí você faz essas biometrias com a tarrafa. É bem tranquilo. Se você não sabe jogar tarrafa ainda, eu até falei esses dias para alguém falou assim: eu preciso jogar. Eu falei, um cliente meu lá em Alta Floresta. Falei, acho que eu vou colocar um módulo de jogar tarrafa dentro do curso. Sim. Mas sabe que o manejo, até o manejo, a biometria, assim, vídeos que ajudam, assim, porque eu vejo porque eu pesquiso muito na internet, né? Mas, assim, a gente fala do manejo alimentar, mas o manejo em si, para Tirar o peixe de dentro, fazer uma como despesca. se fazer uma despesca, É muito fica diferente muito do que no, as pessoas estão acostumadas, né? Então, é sim, total fora, né? no manejo certo, né, da biometria. É difícil. Porque, às vezes, eu acho que eu tô estressando o peixe, e aí acaba tendo perca também. Uhum. Que mais que eu posso te ajudar? Não, mesmo, as minhas maiores dúvidas era quanto finalizar a biomassa, né? E então estou pensando em escavar esse outro tanque, mas eu considero meio cavalo de um por cada 1.000 metros quadrados. A gente usa 2 CV e meio para cada 1.000 metros, né? Esse dimensionamento que eu te falei aí são do Roger, por exemplo, são com aeradores de 2 CV e meio. Então, 2 CV e meio, 2,5 por 1.000 metros, vezes 200, meio CV para cada 200 metros quadrados. Bom, se eu pretendo fazer um viveiro de 2,5 a 3.000 metros, Isso. Então, aí eu aí tenho que você precisa trabalhar com. comprar aeradores de 2 CV e meio para cada 1.000 metros quadrados. Pode usar o de meio? Pode. Mas Mas é daí tem que muito colocar aerador, demais. Não, e o custo, acaba acho que que o não é custo é certo. inviável também. Acho que sai mais caro, né? Vamos trabalhar com a linhagem da Gift, né? Porque eu Isso. tinha muita dúvida, como a gente não tem muita experiência, né? Eu tinha Uhum. muita dúvida quanto à questão de linhagem, se realmente É, não é. é verdade. É real isso. O que é essa questão de linhagem? Vou te explicar. A Gift é a marca de tilápia, a empresa que trabalhou melhoramento genético de tilápia mais antiga do Brasil.
os peixes que são produzidos lá já vêm há muitos anos sendo melhorados geneticamente, já tem uma família muito mais antiga do que as empresas que são mais recentes. Quanto mais gerações de melhoramento genético tem, a chance desses peixes serem melhores, né, superiores geneticamente é muito maior. Isso não significa que outra marca seja inferior, não, mas é que ela é mais nova. E aproveitem, tomara que, eu espero que tudo que a gente conversou aqui tenha sido proveitoso para você e que você possa colocar em prática. E qualquer dúvida adicional que você tiver, coloca lá na comunidade, que eu estou o tempo todo lá interagindo com você. Pode deixar. Ótima noite para vocês, então. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.